bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda aula da matéria Verdade Presente. Para você que está aí nos acompanhando online, Deus continue te dando graça cada dia mais e vamos aprender juntos e crescer juntos. Vamos começar essa aula de pé, orando e liberando uma palavra de fé sobre esse tempo, sobre a sua vida, sobre seu ministério, sobre a família Reviver. Eu queria que nós todos levantássemos a voz e que esse tempo seja um tempo de proclamação dessa verdade que a gente quer que vá nos processando. Uma palavra de fé que ordena uma palavra sobre nossa alma, sobre nossa vida, e que o Espírito de Deus possa fluir, rompendo todas as estruturas carnais, religiosas, tudo aquilo que não é dele em nós. Amém? Vamos fazer isso? Feche seus olhos e comece a declarar essas palavras sobre você, sobre sua casa, sobre seu ministério, sobre a família Reviver. Vamos fazer isso em alta voz. Senhor, nós queremos sim, Senhor, essas palavras penetrando tão profundamente em nosso coração. Nós queremos isso, Senhor. Nós liberamos essa palavra, profetizamos, ó Deus, um tempo de edificação como nunca houve em nossas vidas. Espírito de Deus, clamamos que o Senhor vá abrindo os nossos olhos, vá nos renovando o entendimento, vá ministrando, Senhor, profundamente nossas vidas. Queremos ver o Teu reino avançando em nós e através de nós. Nós profetizamos e declaramos essa palavra, e esta verdade vá nos libertando. Senhor, que minha alma e nossas almas estejam rendidas ao Teu governo, à Tua palavra. Espírito de Deus, que esta classe, que este tempo seja um tempo de destravamento nas nossas vidas. Declaramos isso em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos ainda mais luz sobre nós. Declaramos a Tua palavra penetrando profundamente em nossos corações. Declaramos uma libertação cada dia maior. Declaramos o avanço do Teu reino em nós e através de nós. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, um tempo de edificação. Que Teu Espírito Santo controle todas as coisas e vá nos convencendo de toda a verdade. Nós declaramos essa palavra de fé e liberamos isso no mundo espiritual, para que toda a vontade de Deus se cumpra e que possamos cada dia mais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que nós oramos, porque cremos, declaramos essa palavra de fé em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém, querido. E eu quero te incentivar que você, na terça-feira, esteja vindo para cá, liberando essas palavras, liberando palavras de fé, liberando a vontade de Deus sobre sua vida. Amém, querido? Venha já com esse espírito de fé. Você que vem no carro, você que vem no ônibus, você que vem a pé, de qualquer maneira, já venha liberando essas palavras. Isso aqui eu desejo que seja um tempo de edificação como nunca houve em nossas vidas. Amém. E é isso que profetizo sobre nós aqui e sobre todos os alunos. Amém? A formação de Cristo em nós. Deixa eu trazer algumas instruções básicas e que tem a ver com organização. Para você acessar os vídeos, você precisa do seu login. Se você não conseguiu receber no seu e-mail o login, você tem aqui uma listagem com o seu nome e seu login. Na hora do intervalo você vem e pega para que você possa ter acesso ao vídeo, ok? Porque o acesso ao vídeo não será pelo envio de links, tá? Essa palavra estamos gravando e colocando no YouTube, mas é um programa que o nosso pessoal de comunicação está fazendo somente para os alunos. Então você vai abrir no YouTube e eu peço a vocês que não compartilhem o link do YouTube. É só para os alunos, ok? Então é só para você assistir. Então você vai entrar ceap.reviverfloripa.com.br e aí você vai fazer seu login e tem a senha, tá bom? A senha é ceap.reviver.floripa.
essa é a senha para todos. Ali, no primeiro acesso, você pode mudar a sua senha, ok? Nós vamos estabelecer uma frequência, nós não, a SEAP Internacional estabelece uma frequência nas aulas de 80%. Então coloque aí em algum lugar anotado para você não esquecer, 80% de frequência. Então isso significa que você pode faltar apenas uma vez por mês, sem justificativa, tá? Se você falta, você pode assistir online até a próxima aula. Eu peço para você que não venha assistir a aula seguinte sem assistir a anterior, tá bom? Isso é muito importante para a nossa construção no entendimento, porque pode ser que uma aula esteja totalmente linkada à outra. Se você não acompanha, pode ser que fique perdido na aula, tá certo? Se você precisou faltar por trabalho, anote aí, viagem ou enfermidade, doença sua, de sua família, você vai justificar essa falta com o João, por um simples WhatsApp enviado para ele. João, justifico minha falta nesta terça por conta disso e daquilo, e nós vamos abonar a falta, tá? Sobre esses 3 assuntos está abonado. Isso não quer dizer que você não possa e não deva ver os vídeos no site, ok? Tá bom? Nós liberamos também algumas bolsas e estamos aguardando ainda para ver a quantidade de meses que será essa bolsa para os alunos, mas eu queria pedir a contribuição dos alunos e a gentileza de nos ajudar pelo menos com a apostila. Então você que é bolsista, nos ajude com a contribuição da apostila. Então nós estamos cobrando R$15, tá joia? Que vai fazer parte disso aí. Se você não tem condição de acertar nem os R$15, converse conosco e vamos ver o quanto você pode, mas queria pedir essa colaboração dos irmãos. Este valor você vai acertar também com o João, ok? Você tem recebido um informativo também do SEAP pela Gabriela, tá certo? E aquilo ali você precisa responder. Se você tiver alguma dúvida, você pergunte a mim, pode perguntar também ao João ou até mesmo a Gabriela, que está nos ajudando aí. A nível de internet e de site, você pode perguntar para o Azaf, tá bom? Que são as pessoas que estão nos ajudando aí muito gentilmente com todo esse suporte, tá legal? Então, outra coisa também que nós já temos comentado aqui é que as mensalidades, elas são pagas antecipadamente, tá bom? Então, você acertou em agosto para as aulas de setembro e agora deve acertar setembro para as aulas de outubro e de outubro para as aulas de novembro e de novembro para as aulas de dezembro. Dezembro já não precisa pagar mais nada, ok? Então as mensalidades vencem todo dia 15. Se você tem alguma dificuldade em pagar o dia 15, você conversa com o João, já agende, já acerte. Se você trabalha com cheque, dê um cheque, ok? Então a gente recebe essas regras do SEAP Internacional e repassa para vocês, tá bom? Agora, de maneira nenhuma nós vamos impedir que você faça as aulas se você tem o dinheiro só dia 20 ou só dia 30, de maneira nenhuma nós vamos ir compreendendo isso e vamos acertando, ok, queridos? Então, veja bem, entre a aula de hoje e a próxima aula, vamos todos já acertar, ou pelo menos já dar o nome ao João. Olha, eu vou ter o dinheiro dia 20, 25, 30, para que a gente possa organizar isso melhor. Tá legal? Conto com a compreensão dos irmãos, coloque na sua agenda, porque nós não queremos ficar cobrando, nem pedindo isso toda a aula, tá legal? E o João está autorizado a lembrar você, não a cobrar, tá bom? O João está autorizado a lembrar você sobre o pagamento do SEAP, tá? R$60 é a mensalidade, tá bom? Uma parte fica para o SEAP Internacional e outra parte para a Reviver, que procede com todos os gastos que nós estamos fazendo, tá? Estamos comprando equipamento, providenciando café, apostila e material que está no backstage, que vocês não estão vendo, para a gente tentar agilizar e melhorar cada dia mais.
Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então, vamos começar a aula 2, matéria verdade presente. Nós vamos falar hoje de 4 assuntos. Vamos falar da unção do novo pacto, nossa posição em Cristo, a verdade presente diante da passada e da futura, e a verdade presente é a reforma de todas as coisas. Vamos falar sobre esses 4 assuntos. Abra comigo na página 6. A minha voz não está das melhores. Eu peço a compreensão dos irmãos. Vou tentar falar um pouco mais baixo. Não sei se vou conseguir. Tá bom? Então vamos lá. A unção do novo pacto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 30. Abre comigo Êxodo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 33. Eu quero incentivar os irmãos que gostam bastante de tecnologia, que usem a tecnologia, mas que também tentem trazer Bíblia de papel, porque é muito legal você ir riscando a sua Bíblia, né? Sei também que no smartphone, no tablet, você também consegue riscar e tal, mas eu gosto bastante e é uma recomendação, tá? Não é uma obrigação, mas é muito bom que você tenha uma Bíblia de papel também. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 33. Então veja bem. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos, e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meu povo. Este é um símbolo e uma figura estabelecida no velho pacto. Ok? Então vamos entender a unção do novo pacto. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Vamos. 1 João capítulo 2, versículo 20. Vamos entender o que o óleo e esta unção representavam, e o que é hoje essa substância, e o que é hoje a realidade. 1 João 2, 20 diz assim: mas vocês, diga vocês, diga eu. Tem uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Veja, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 2 Coríntios 1, desculpa, 2 Coríntios
1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Diga, Deus nos ungiu. Repita de novo, Deus nos ungiu. E nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, anote uma frase que é sensacional no seu caderno, na sua Bíblia, onde você quiser, na sua apostila. Declare esta palavra da verdade presente aí. Nós já estamos ungidos. Escreva isso. Nós já estamos ungidos. Então perceba o símbolo do velho pacto e agora perceba a realidade no novo pacto, na nova aliança. A unção do óleo agora não é uma coisa externa, mas é algo interno. Então vamos lá no primeiro parágrafo da apostila, página 6. A unção no antigo pacto era algo. Então diga comigo, vamos marcar isso forte. A unção do antigo pacto era algo. Mas no novo pacto se converteu em alguém. Se converteu em alguém. Para nós hoje a unção não é uma experiência, mas é a pessoa do próprio Cristo. Se nós temos a Cristo, então temos todas as unções. Que coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Amém. Vamos para Atos capítulo 10, no versículo 38. Atos 10, 38. Veja que lindo isso aí. Como Deus ungiu, olha que coisa linda, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Como que Deus ungiu Jesus? Como que Deus ungiu Jesus? Espírito Santo com poder. Como que Deus ungiu Jesus? Continuamos. E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quero fazer um parênteses para a gente entender aí na sua apostila. Veja bem, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Nós já respondemos, com o Espírito Santo. E como ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Qual é a diferença entre fazer o bom e fazer o bem? Então escreva aí na sua apostila. Fazer o bom tem a ver com natureza carnal. Porque se você faz o bom, você pode também fazer o mal. Agora, se você faz o bem, então o bem tem a ver com natureza divina. Jesus foi ungido com Espírito Santo e poder. Jesus já não foi mais ungido com óleo. Jesus agora, pelo pacto eterno que Deus estabelece em Cristo, unge a Jesus com Espírito Santo e poder. Por isso eu e você, nascidos de novo, já somos ungidos com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem, operar através de uma outra natureza, através da natureza divina. Siga comigo aí na apostila, que o bom contempla o mal, mas o bem contempla apenas uma natureza. Por isso Jesus não gostava que lhe chamassem de bom mestre. Lembra disso quando Jesus falou, por que me chamas bom?
Porque em algum momento aquelas pessoas poderiam chamá-lo também de mau mestre, como chamaram, né? A unção de Cristo é uma natureza, isso é muito profundo e poderoso. A unção de Cristo é uma natureza, não é algo externo que acontece, mas é algo que já aconteceu e no seu espírito já é realidade. Eu e você já estamos ungidos, que coisa preciosa isso. Já temos a unção, como tenho falado algumas vezes aqui nas nossas reuniões de domingo, né? Não existe o ungidão, existe os ungidos. Quem são os ungidos hoje? Toca na pessoa do seu lado aí, você é ungido, você é ungida, pronto. A unção de Cristo é uma natureza operante que nos provoca ações. Veja que interessante isso aí, queridos. A unção de Cristo agora em nós tem que provocar ações. Se em algum momento a gente quer que alguém nos unja para que a gente tenha alguma experiência externa, Deus nos ungiu com o Espírito Santo para que a gente promova agora ações de dentro para fora. Velho pacto está sempre ligado com coisas externas. Novo pacto em Cristo sempre está ligado com coisas internas. É o Espírito atuando através de mim e de você. E essa unção não tem nada a ver com uma natureza incorruptível. Não são apenas as ações, mas de agir a partir da unção Cristo. Se tem uma unção que é boa, ela se chama Cristo. E se você está em Cristo, você já está ungido. Amém? Então eu quero te perguntar: o óleo simbolizava o que no velho pacto? Hoje que temos o entendimento do novo pacto, nós entendemos, lemos lá Êxodo, o que o óleo simbolizava, o que era sombra. Do que o óleo era sombra hoje? Responde para mim. Pode chutar, pode errar, não tem problema. Do Espírito Santo, muito bem. Vocês não precisam chutar, vocês acertam todos, né? O óleo simbolizava o Espírito Santo, ok? E deixa eu te fazer outra pergunta: e onde está o Espírito Santo hoje? Em nós. Outra coisa muito interessante: o candelabro significava o que no velho pacto? O candelabro era a sombra de quê que é a realidade hoje? Vamos lá, essa talvez é um pouquinho mais difícil. Mas pense, o candelabro é aquele castiçal, né? Que tem a sua haste e com 3 lados saem para se colocar luz. Se você quiser anotar, anote aí, Êxodo 25, de 31 ao 40, você vai ver Deus ordenando fazer um candelabro, tá? É uma verdade bíblica, ok? Uma verdade bíblica, uma sombra, que agora ela é uma realidade. E qual é essa realidade hoje? A luz da presença de Deus. Então, se você quiser anotar, o candelabro era sombra da luz da presença de Deus. E deixa eu te explicar uma coisa. Interessante a gente ver isso, porque eu quero que vocês abram lá em Isaías capítulo 11. Anote aí, Isaías capítulo 11. Veja, o candelabro que Deus manda fazer tem 7 hastes. Tem uma haste e com ele 3 dobras na lateral, ok? Vocês conhecem o candelabro, não conhecem? Que a gente ama tanto, né? Um símbolo bonito. Isaías 11, 1 e 2. Deixa eu perguntar para vocês: o que traz a luz de Deus para nós hoje? Não, a luz de Deus. Qual que é esse dom de Deus que está em nós e que ilumina hoje? O Espírito. Agora, por que Deus mandou fazer 7? 7 Espíritos de Deus. Sabe onde eles estão? Isaías capítulo 11,
1 e 2, veja que interessante isso. O Espírito Santo que habita em mim e você é composto de 7 espíritos. Que coisa maravilhosa. É por isso que o apóstolo Paulo está tão violento quando ele diz: vocês não têm espírito mais de covardia, mas de poder, tem espírito de amor, tem espírito de moderação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vê que Cristo em nós, a unção mais poderosa que alguém pode ter, é uma esperança de glória. E glória é uma luz muito grande sendo exposta para fora, de dentro para fora, ok? Então veja bem, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem que é esse ramo que surge do tronco de Jessé? É Cristo. É Cristo, ok? E das suas raízes brotará um renovo. Veja bem que interessante isso aí. Da linhagem de Davi brotará um renovo. Veja, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Primeiro Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. 7 Espíritos. Aonde estão esses 7 Espíritos hoje? Glória a Deus. Graças a Deus por glória, que bênção. Aonde estão esses Espíritos hoje? Aonde está esse Espírito hoje? Se isso não te enche os olhos, eu não sei o que mais pode encher. Você tem tudo isso? Você tem um Espírito do Senhor, um Espírito de sabedoria, um Espírito de entendimento, um Espírito de conselho, de poder, de conhecimento e do temor do Senhor. Por isso que Cristo em nós, que nos deu do seu Espírito, é uma esperança de glória. E nós podemos agora viver em vitória, triunfantes, porque o Espírito é maior do que o Espírito que atua no mundo. Então, a unção do novo pacto agora não é algo que acontece externamente. A unção do novo pacto, Deus agora pega e coloca dentro de você, coloca internamente dentro de você. E você já tem a unção chamada Cristo. Põe a mão na sua cabeça e fala: essa unção já está aqui dentro. Que eu saiba fluir em ações, porque essa unção está fluindo dentro de mim. Que coisa maravilhosa, irmão. E que conhecendo, a gente vai entendendo o que temos. Porque se a gente sabe o que tem, a gente começa a operar a partir deste entendimento. Porque se você acha que você não tem, que você acha que você não é, se você acha que você é fracotezinho, fracotezinha, aí você vai ficar diminuindo aquilo que Deus já fez de tão precioso. Você já tem, você já é. Basta agora essa expressão das ações dele, essa natureza fluindo. E para isso é necessário essa ativação. Essa ativação começa no entendimento, porque eu sei, porque eu conheço. Correto? Esse candelabro que é tão lindo hoje, agora está em meu espírito. Os 7 Espíritos de Deus está aqui. Era sombra, agora é uma realidade que está dentro. Deus pega o candelabro, a figura e o símbolo e coloca como realidade dentro de mim e de você. Que coisa maravilhosa. O novo pacto é melhor em todos os sentidos. Então vamos para a página 7. Vamos para a nossa posição em Cristo. Veja, aí de azul, Cristo foi crucificado, foi morto, sepultado, vivificado, ressuscitado, e a sua máxima versão termina com Cristo assentado. Então em Cristo nos foi dada essa posição eterna. Que coisa preciosa, estar assentados em lugares celestiais. Nossa posição em Cristo é essa. Então, vamos ler aí, ó. Ressurreição significa recuperar a memória de quem éramos e quem nós éramos. A ressurreição que nos é dada em Cristo nos permite recuperar, grifa essa palavra, memória eterna. Grifa isso aí. Veja, memória eterna. Aquela que nos permite entender. Então, o que é memória eterna? É aquela que nos permite entender plenamente
que fomos escolhidos nele. Veja, irmãos, o que uma verdade nos faz? Nos posiciona e absorve toda a história e toda a perspectiva do futuro humano. Então, memória eterna é igual, coloque aí, na sua própria apostila, em cima aí desse parágrafo, anote: memória eterna é igual o entendimento do que eu sou antes que Deus criasse todas as coisas. Porque Deus criou Adão não como um pecador. Deus criou Adão vivendo num corpo celestial. Por isso Adão poderia fazer o que faria, o que fez, dava nome a todos os bichos. Como que você acha, vamos pensar nisso, que coisa linda, como você acha que Adão deu nome a todos os animais aquáticos e aqueles que vivem nas profundezas? Como? Adão tinha uma espécie de máscara de mergulho. Ele tinha um corpo, aquele corpo que Jesus atravessava paredes. Esse era o corpo de Adão. Você consegue crer nisso? Que Adão corria, que Adão poderia voar, era transladado, que Adão mergulhava profundamente nos mares. Quando ele peca, ele perde essa posição de corpo glorificado, de corpo celestial, um embaixador, exatamente como Deus queria que todo homem e toda mulher fosse. Por isso nós estamos aqui penando nesse corpo de morte que Paulo fala, esse corpo que nos enreda com pecados, com essas tentações, e esse corpo fraco. Era um corpo que não era corruptível, mas depois do pecado se torna corruptível. Por isso Paulo fala que o corruptível se transforme seja absorvido por uma incorruptibilidade. Não é isso que aguardamos? A redenção do nosso corpo? Não faz parte da salvação de Deus? A redenção do nosso corpo? Então veja bem, memória eterna é que eu vou entendendo como eu fui feito, como Deus me fez e aonde Deus criou Adão para viver e como o pecado interferiu, mas agora em Cristo, no meu espírito, já tenho essa realidade, mesmo que no corpo estou padecendo. Então, a revelação da nossa posição eterna, outro parágrafo embaixo, nos proporciona, veja bem, irmãos, a revelação da nossa posição eterna nos proporciona precisão na manifestação de Cristo em nossos dias. O que esse mundo precisa, meus irmãos? O que a sua esposa, seu marido precisa? O que seus filhos, o que os seus pais precisam? O que o seu trabalho, o que a sua escola, o que este mundo precisa? Da manifestação do meu eu ou da manifestação de Cristo? É claro que é de Cristo. Então este é o propósito de Deus, que Cristo vindo pudesse governar a mim e a você e criar agora uma igreja, um composto de filhos, criando um corpo que vai se movimentar segundo o programa de Deus para estabelecer agora o reinado de Cristo. Porque o reinado milenar virá, mas hoje nós já temos autoridade para reinar sobre toda circunstância e situação. Sim ou não? E por que muitas vezes ficamos reféns das circunstâncias? Porque ainda não temos uma revelação total daquilo que temos, daquilo que recebemos e da memória eterna da qual eu fui criado. Eu fui criado assim, e Cristo veio me trazer e me posicionar em lugares celestiais. Estou assentado com Cristo. Quem está assentado com Cristo está desesperado para ver o que vai acontecer no futuro? Quem está assentado com Cristo está o quê? Descansando. Eu estou assentado com Cristo. Estou governando por meio de Cristo. Estou em paz por meio de Cristo. Tenho refrigério
por meio de Cristo. Mas o que muitas vezes nós vemos na nossa vida, parece que nós não podemos sentar. Correto? Se você vê o sacerdócio Arão e os levitas do velho pacto, eles tinham que ficar andando para lá e para cá com o sacrifício, e corre para lá e corre para cá. Eles não podiam sentar. Agora em Cristo, nós sacerdotes podemos assentar e ter descanso. Isso não significa que não temos que fazer nada, muito pelo contrário. Agora, assentados, entendendo o refrigério que temos, a revelação nos é dada, vai nos trazer mais precisão em manifestar em nossos dias a pessoa de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem lidera melhor, você ou Cristo? Quem ganha almas melhor, você ou Cristo? Quem é melhor marido, você ou Cristo? Quem é melhor cônjuge? Quem é melhor pai? Quem é melhor filho? Quem é melhor trabalhador? Você ou Cristo? É Cristo. Por isso que em nós, sendo manifestado isso que estamos entendendo, nós vamos poder ver algumas coisas que não estão acontecendo acontecer. Por que não acontecem as coisas? Por que não acontecem as coisas? Por que não acontece? Nós devemos perguntar o seguinte: por que Cristo não está manifestando através da nossa vida? Essa é a pergunta que temos que fazer. Por que não estou desenvolvendo em toda a plenitude aquilo que eu percebo ser chamado? Por que não ganho almas? Por que não lidero bem? Por que estou desanimado? Por que tenho problemas no meu casamento? Por que estou tendo essas questões sem ser resolvidas na minha vida pessoal? Essa não é a pergunta é: aonde Cristo está sendo barrado de manifestar na minha vida? Por isso a nossa tarefa é renovar o entendimento, para saber o que você é, para depois você ser aquilo que você já é. Que coisa tremenda isso. E que o Senhor vá nos renovando. Veja que interessante isso aí. Evangelizar não é você chegar para a pessoa e falar que Jesus te ama, que Ele morreu pelos seus pecados. Veja bem, evangelizar é a arte de pregar a Cristo de tal maneira que os seres humanos recuperem a memória de quem eles eram antes de tomar uma forma em uma família. Se a gente está tão exato no entendimento, vivendo esta expressão e crescendo nisso, amém, queridos? Estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos num processo, e que Cristo vá formando em nós, e que esta palavra vá nos renovando, para que a gente pregue e evangelize de tal forma que as pessoas entendam quem elas eram no projeto de Deus e o que elas têm que desejar. O que é isso? A Bíblia nomeia 6 passos para chegar à estatura de Cristo. Olha aí, é esses 6 passos: crucificado, morto, sepultado, vivificado, ressuscitado e agora assentado. Aonde nós devemos estar em Cristo, irmãos? Essa é a nossa posição, mas a experiência vai nos levar a passar primeiro pela crucificação, depois pela morte, depois sepultamento, pela vivificação, depois pela ressurreição, e para a gente entender governo, porque a igreja hoje, o que ela menos faz é governar. A igreja não governa quase nada as esferas da sociedade. Temos visto pouco a igreja entrando em todas as áreas da sociedade. Temos visto pouco, mas esse é o papel da igreja: entrar em todas as áreas da sociedade, ver aplicado o reino de Deus em suas palavras e em sua cultura, em toda essa cultura mundana, perversa que nós estamos vivendo, na educação, na saúde, no esporte, em todas as áreas da sociedade, nos 8, 9 pilares da sociedade. Correto? Então nós precisamos, irmãos, ser processados nessa verdade. Que o Espírito faça isso comigo e com você. Faça isso de maneira acelerada, para que a gente vá avançando com o reino e no reino, para que o nosso trabalho com célula, com discipulado, com os mandamentos do Mestre, seja cada dia mais eficaz, mais abundante, que a gente possa crescer em nome de Jesus, em um maior entendimento, amadurecidos, para que a gente avance ainda muito mais rápido nos nossos dias. Amém, queridos? Isso aconteça. Então,
sua crucificação, isso você já sabe, Gálatas 2:20 está escrito: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja isso aí, e não entenda isso de maneira errada. O parágrafo abaixo: devemos saber que Cristo não foi crucificado por nós, mas Cristo pagou pelos nossos pecados. Se você quiser colocar uma setinha aí, você coloca: Cristo pagou pelos nossos pecados, ok? Porque senão a gente pode entender isso aqui de uma maneira errada. Cristo foi crucificado, mas esse não era a finalidade que Cristo veio. Cristo veio pagar pelos pecados para que uma porta se abrisse e que eu e você entrassem no reino. Então, o processo dessa crucificação não é que Cristo foi crucificado por nós, mas que nós fomos crucificados com Ele. Aí no parágrafo aí: estamos crucificados com Cristo. Risca embaixo, sublinha essa expressão aí, ó: a graça de Deus não nos libera da cruz. Grifa isso aí, meu amado, minha amada, porque hoje nós vivemos numa época onde alguns pregam a teologia da graça, que é um veneno. Se estamos na graça, podemos fazer o que quiser. Não, preste atenção: a graça de Deus não nos libera da cruz, de maneira nenhuma. Nem é porque eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso pecar à vontade, porque eu estou na graça. E você sabia, se você ler Romanos capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que alguns naquela época, talvez os irmãos de Jerusalém, que espreitavam a liberdade de Paulo entre os gentios, questionavam isso. Paulo está dizendo isso nas suas cartas. Ele fala: será que porque estamos na graça, vamos continuar pecando? E ele coloca: de maneira nenhuma. Esse é o texto que cai essa teologia desgraçada da graça que pode fazer todas as coisas. Porque graça de Deus é como nos tornar escravos de Deus, escravos do pecado. Agora, pela graça nos tornamos escravos de Deus. Quem é escravo de Deus não faz a sua própria vontade, faz a vontade de Deus. Então, graça de Deus não nos libera da cruz, mas nos revela que já fomos crucificados nele. Veja, escreva aí, queridos: estar crucificado, isso você já sabe no entendimento que você já tem, é ver o velho homem sem ação, correto? Estar crucificado é isso. Estar crucificado é ver o velho homem sem ação. E nós podemos também dizer que estar crucificado é inclusive ver o velho homem sem ação na sua forma de pensar. Não que nós não devamos pensar, devemos pensar e muito. Deus nos fez para pensar, mas não nas estruturas mentais do velho homem. Então, estar crucificado é ver o velho homem sem ação. Por isso o apóstolo Paulo fala: vamos despir do velho homem, deixar a roupa sem uso, inclusive na forma de pensar. Então, o que o Espírito está querendo dizer e falar nos nossos dias? Ele está querendo dizer assim: olha, que a cultura terrena que eu e você estamos incluídos, que os rudimentos deste mundo no qual nós aprendemos princípios de sucesso, princípios de família, princípios de bem-estar, princípios do sei lá o que vocês podem expressar também tão bem, princípios que esse mundo nos ensinou desde quando eu e você nascemos, vá dando lugar, irmãos, à cultura do reino de Deus. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho, que a cultura do reino de Deus tome lugar à cultura terrena que nossos pais viveram, nossos avós viveram, nossos bisavós viveram, e aqui agora nós estamos vivendo. Não estou querendo dizer que seu pai e sua mãe não te ensinaram coisas boas, mas este mundo nos ensina uma sobrevivência segundo os padrões mundanos, não é mesmo? Quem tem filho aqui na escola está vendo isso. Quando o filho chega da escola, ele traz para dentro de casa uma cultura que ele aprendeu aonde?
Na escola. Onde você aprendeu isso, meu filho? Eu não te ensinei isso. Onde ele aprendeu isso? Na escola. Na escola. É a cultura que você está querendo dar para ele? Não, mas é a cultura que ele está aprendendo a sobreviver. Ele está aprendendo a exercer influência. Então, a cultura mundana é totalmente divergente com a cultura do reino de Deus. Totalmente. E eu te incentivo a você começar a ler a palavra, entendendo a cultura do reino e entendendo a cultura da terra. Por isso, renovar o nosso entendimento, para não termos a forma, veja, não vos conformeis, não tenham a forma do mundo deste século. Agora eu quero perguntar a você, de onde vêm os ensinamentos que eu e você estamos aprendendo hoje em 2017, no ano 2000, 1980, 60, 50, 40, o que seja? De onde veio isso? Começou nos anos 1900? Não. Onde começou essa cultura de colocar o homem no centro das coisas e levantar o homem acima nas alturas? Onde começou isso? Vamos lá, pense aí. Começa com B. Não foi com a Torre de Babel? Com a Babilônia? Com o Nimrod? Não foi? Vamos elevar o nosso nome aonde? Nas alturas. Hoje nós estamos vivendo um elevar do nome do homem às alturas, de outras maneiras. Não tem ninguém querendo levantar prédios para tocar o céu, apesar que tem hoje. Comece a compreender comigo. Se você vai em Balneário Camboriú, qual prédio é mais caro, melhor? Que tem 20 andares ou que tem 10 andares? Geralmente o que tem 20, porque é mais alto. E qual apartamento é mais cobiçado e mais caro? O 10º ou o 20º? Como assim? Eu não estou no mesmo endereço? Não estou na mesma cidade? Por que o 20º é mais caro e tem mais status do que o 10º? Por quê? O que a cultura do mundo nos ensina? Quem está em cima é o quem tem mais dinheiro. É a elite, é para alguns. E nós ficamos aqui na ralé, e aqueles que estão lá no 9º andar, ficam olhando para cima, o dia eu vou querer chegar na cobertura. O alvo da minha vida é ter uma cobertura aqui em Balneário Camboriú. Talvez nós estamos na garagem, né? Estão compreendendo a cultura do mundo? Estão compreendendo a cultura da Babilônia? Não é, querido, o Michel Temer, não é o Barack Obama, não é os presidentes, os maiorais que nos ensinam isso. Isso está sendo nos ensinado por um espírito que se chama potestade do ar, que é trevas, influenciando os homens a fazer um nome grande. Então nós somos influenciados por essa cultura babilônica. Depois, qual cultura nos influencia? A pensar conforme nossa maneira. Qual? Depois da Babilônia. Os grandes filósofos vieram da onde? Da Grécia. Hoje quem dá aula, quem leciona, vai ver, se você pega livros, você vai ver, vai estudar filosofia, vai estudar qualquer tipo de áreas humanas, você vai ver filósofos gregos interferindo até hoje na cultura da humanidade. Então a maneira de pensar nossa é babilônica e grega. E nós brasileiros arrastamos também um pouquinho dessa cultura africana, um pouco da cultura europeia, não é mesmo? Hoje alguns até reclamam, o que é ser colonizado pela Alemanha, não pelos portugueses. Onde se achou a palavra que o brasileiro dá jeitinho para tudo? Da cultura do reino de Deus ou da cultura do mais ou menos, do vamos ver, de qualquer jeito, nós queremos descobrir terra? Então, se você vai na história, você vai ver que hoje a cultura terrena que nos governa e que nós temos que ver cada dia mais longe de nós
Essa cultura que veio arrastada durante esses anos todos. Por isso Paulo fala, não nos conformeis com esse século. Não é a gente brigar com esse século, é não ter a forma de pensar desse século. Vamos ter a forma da cultura do reino de Deus, porque uma parousa aletheia desceu até nós, o céu desceu, o pão desceu, a vida desceu, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. O caminho nos foi revelado, a verdade nos foi revelada, e agora a vida já está dentro de nós, para que a gente manifeste o reino de Deus através de uma cultura, hábitos que nós vamos fazendo, porque estamos sendo obedientes ao Espírito de vida, que agora fomos ungidos para isso. Compreendeu, querido? Amém? Está confirmando isso aí no seu coração? Amém. Então, por isso, nossa tarefa é renovar nosso entendimento. Vamos para a página 8? Vamos direto para isso, sua sepultura, ok? Então, ele foi morto, claro, e ele foi sepultado, né? Veja bem, a noite é um tempo profético. Por isso entraremos em uma noite profética. Não estou te amaldiçoando, não. Em nosso entendimento. Veja, o nosso entendimento, a estrutura do velho homem. As noites proféticas são quando a nossa mente natural, veja, entra em conflito por causa da revelação. Aí é onde precisamos iluminar com a luz do Espírito, trazendo a lâmpada de Deus, veja, para discernir o que Deus está falando. Depois do versículo escrito, a sepultura tem a ver com deixar para trás as estruturas da carne. Se quiser grifar isso aí, grife. A sepultura tem a ver com deixar para trás as estruturas da carne. A lei que opera com maneiras humanas, grife isso aí, maneiras humanas. A lei que opera com maneiras humanas de processar a vida de Deus. Então, o que são as estruturas da carne? É as maneiras humanas de processar a vida de Deus. Então, quando você estiver lendo a sua apostila, tenha o cuidado de conectar as palavras e responder dentro do próprio texto. Faça perguntas: o que é a estrutura da carne? Aí você vai ver a resposta. É a lei que opera com maneiras humanas de processar a vida de Deus, o qual dá poder ao pecado e à morte. Veja, queridos, o qual dá poder ao pecado e à morte. Não falamos da lei mosaica ou bíblica, mas de toda a estrutura que opera no coração do homem, que são formas de pensar que devem ser deixadas no sepulcro e ressuscitar a mente perfeita de Cristo. Por isso, no nosso espírito, não é na nossa mente carnal, no nosso espírito nós já temos a mente de quem? De Cristo. A mente de Cristo não é para você operar segundo as estruturas humanas, é para você receber o entendimento espiritual e começar a processar em sua mente os pensamentos que vêm da parte de Deus. A mente de Cristo em operação é o próprio Espírito Santo fazendo você pensar segundo a maneira dele, não a sua. Ok? A mente de Cristo é para isso. A mente de Cristo não é para você lembrar onde você botou a chave do seu carro. Ah, eu tenho a mente de Cristo, eu vou passar na prova. Não. Você tem a mente de Cristo, eu vou passar na prova. Não, você vai passar na prova se você estudar. A mente de Cristo é para outra coisa, tem a ver com assuntos espirituais. Para você entender e discernir o espiritual. Ok? Por isso o apóstolo Paulo fala assim: aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Correto? Por que discerne todas as coisas? Porque tem uma mente que nem todos têm. Você olha para o mundo, você consegue ver e discernir. Você olha para um lado, olha para o outro, você consegue ver por que está sofrendo, por que está padecendo, por que esse mundo está desse jeito, porque temos uma mente de Cristo. E aquele que não tem a mente de Cristo faz o quê? Ah, isso aí é fanatismo seu, isso é coisa da sua cabeça, porque não tem a mente de Cristo. Então a mente de Cristo é para a gente entender da maneira do Espírito. Então, coloque aí, maneiras humanas é igual. Vamos fazer aí uma sentença, mesmo que não seja matemática, né? Maneiras humanas é igual formas, anote isso aí. Maneiras humanas é igual formas, conceitos e decisões. Veja, formas,
conceitos e decisões a partir da minha própria mente, emoção e vontade, que é o famoso MEV que eu ensino a vocês: mente, emoção e vontade. Formas, conceitos e decisões a partir da minha própria mente, emoção e vontade. Isso não está na sua apostila, estou acrescentando algo para que a gente vá entendendo mais facilmente. Então eu quero te fazer uma pergunta: como processar a vida de Deus corretamente? Responda para mim: como processar a vida de Deus corretamente? Pela nossa rendição total e obediência total. Se não estivermos rendidos totalmente, se não estivermos obedecendo totalmente, não vamos conseguir operar a vida de Deus que está em nós corretamente. E o que é e envolve uma rendição total e uma obediência total? Envolve a minha mente, a minha emoção e a minha vontade. Que a minha mente esteja sendo renovada pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pelos princípios do reino de Deus, pela ordem do reino de Deus. Que as minhas emoções sejam controladas por conta desse descanso que já tenho em Cristo, e não pelo medo de algo que eu não tenho controle. Ok? E que minha vontade exerça a sua função, abrindo mão daquilo que deveria partir de mim, para partir agora da vida que agora está em mim pelo Espírito de Deus. Isso fazemos pela fé, porque cremos, porque entendemos, já fomos ungidos, já temos tudo. Cristo é tudo em nós. Cristo é a unção que eu preciso para fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus, não é? Efésios 1:10, o propósito de Deus é fazer reunido todas as coisas em Cristo. Eu vou pegar tudo isso e vou reunir em Cristo, para que através de Cristo no centro, Ele comece a expandir vida e a influenciar todas as áreas que tem a ver com a minha vida, com a vida da sociedade, com a vida desse mundo. Por isso é que nós podemos dizer que somos luz, que somos sal, que através de nós o mundo não passe fome, mas coma de algo que vai trazer para ele uma substância que ele nunca mais terá sede nem fome. Isso que Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. O mundo está com sede ou não está? Antes de Cristo você não estava com sede? Bebeu de Cristo, nunca mais tem sede. Por isso que todo aquele que desvia e não volta, nunca bebeu de Cristo. Jamais. Jamais comeu de Cristo. Jamais. Porque se em Cristo não é o suficiente, onde ele vai encontrar a substância? Onde ele vai encontrar? A não ser que ele se arrependa, a não ser que ele volte, a não ser que pelas nossas orações e intercessões o Senhor tenha misericórdia e abra os olhos do entendimento dele, porque o inimigo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Então nossa oração é para que as pessoas sejam salvas, porque todos já foram salvos em Cristo, correto? Todos já foram salvos em Cristo. O que as pessoas precisam agora reconhecer? Que em Cristo está a salvação. E para isso eu preciso que as vendas dos olhos deles caiam, que eles possam perceber. Foi o que aconteceu comigo e com você. Sou pecador, Cristo é o meu Redentor. Ofereço a minha vida a Ele, rendo a minha vida a Ele. Então vamos orar de maneira correta. Senhor, que o Senhor abra os olhos dos incrédulos, para eles verem a revelação, a luz, tenham entendimento, consigam enxergar da maneira que tem que enxergar. Amém? Glória a Deus. Vamos ao intervalo e voltaremos em 10 minutos. Beijo para você. Ok, voltando do intervalo. Isso que está azul aí na sua apostila, essa última frase da página 8. Vamos orar em cima disso.
está escrito em azul na sua página 8, no final ali. Vamos orar. Ore, eu te peço, ore em cima desta frase, ore em cima disso, tá? A reforma de todas as coisas começa com o entendimento pleno de Cristo em nós. Peça para que seus olhos se abram, para que você entenda a plenitude de Cristo em você, a glória de Cristo em você, a unção de Cristo em você, o poder de Cristo em você, para que eu e você possamos ver mais, melhor, de maneira ampla, para que a gente vá ficando livre de tudo que nos impede de ver Cristo manifestando. Amém? Eu profetizo sobre a família Reviver um tempo onde veremos mais claramente e estaremos manifestando Cristo ainda mais precisamente nesta era. Em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e receber essa palavra? Amém. Em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida isso. E libero uma palavra de fé, porque esta é a vontade de Deus e o propósito de Deus. Liberar palavras de fé tem a ver com isso. Pegar o que Deus deseja e começar a pronunciar essas palavras. Amém? Vamos para a página 9, a lição número 4 da seção 2 aí. Então vamos lá, lição 4, a página 9. Verdade presente diante do passado e do futuro. Eu quero que você vá para o 7º parágrafo da página. Vamos ler isso aí. Você não precisa de outra coisa senão a verdade soberana de Deus na sua vida para começar o projeto divino. Por isso o apóstolo Pedro disse que você esteja confirmado na verdade presente. Sublinhe isso aí. A palavra confirmar significa voltar a parafusar quantas vezes for necessário. Então, confirmar é parafusar quantas vezes for necessário. Não tem aquela cama sua, aquele armário seu, aquela coisa que tanto que mexe, que o parafuso vai ficando meio mole. Aquela panela que você tanto usa, mexe, né? Será que por isso que a panela velha faz comida boa ou não? Que mexe demais, usa demais. O que tem que fazer ali no parafuso? Apertar quantas vezes for necessário. Por isso Pedro falou: não deixe de vos lembrar. Então é segurança para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que a gente fale das mesmas coisas até o resto da vida, e até que Cristo seja formado em mim e em você. Vamos confirmar, porque parafusar, ok? Quando Deus disse a Moisés para levantar a serpente, isto foi uma verdade soberana. As verdades presentes podem deixar de ser verdade presente. Deus disse a Moisés para golpear a pedra, e ele obedeceu, e dela saiu água. Por quê? Porque Deus estava querendo demonstrar que uma verdade soberana, elas podem tirar água da rocha. Por isso eu profetizo que comece a sair muita água da sua vida. Amém? Porque a palavra está sendo liberada. Estamos confirmando para que a igreja ande melhor, mais rápido, mais eficiente na cultura do reino, fazendo a vontade de Deus no meio da sociedade. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa isso. Sempre quando você ouvir algo que confirma o seu coração, levante sua mão e fala: eu creio nisso, glória a Deus por isso, que isso aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Qual é o segredo para que a igreja produza em seus dias tudo aquilo para o qual Deus a desenhou? Qual é o segredo? Que ache uma geração que entenda, grife isso, entenda a verdade presente para os seus dias. Entenda a verdade presente para os seus dias. Seja confirmada nesta verdade. Vamos para o último parágrafo. O que acontece quando uma geração não caminha em uma verdade presente? Se um pastor, um membro ou um crente qualquer não sabe explicar qual é a verdade presente de Deus para a sua vida, o qual se consegue através da nossa vida de intimidade com Deus, lembrando, rendição total, obediência total. Ou se um pastor não sabe dizer à igreja num domingo: irmãos, a verdade presente é esta. Você terá pessoas que dirão coisas bíblicas, mas não necessariamente são presentes, porque nem toda verdade bíblica é presente, mas toda verdade presente sempre será bíblica. Queremos andar confirmados numa verdade presente. Então, escreve aí: dizer coisas bíblicas, isso não está na sua apostila, acrescente. Dizer coisas bíblicas não é o mesmo que andar na verdade presente. Você pode contar
lindamente a história de Davi, lindamente a saída do povo do Egito. Você pode contar lindamente as lamentações de Jeremias, lindamente todas as histórias bíblicas, mas isso não significa que você está andando na verdade presente. Então eu quero que você comece quando ler o Velho Testamento, quando ver a respeito de sombras, figuras, tipos no Velho Pacto, que você leia isso e peça para que o Espírito pegue esta verdade bíblica e aponte ela para a verdade presente, ok? Porque se tudo era sombra, tipo e figura e se cumpriu em Cristo como realidade dos bens presentes agora para nós, temos que entender tudo como sombra e como uma flecha que aponta, uma seta que aponta a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e tudo que tem a ver com essa realidade que Deus está nos dando. Amém? Que você possa saber, não apenas contar a história do êxodo do povo de Israel, mas possa aplicar o êxodo na verdade presente hoje, confirmada, e todas as outras histórias bíblicas. Não nos alimentemos mais de histórias bíblicas, não fiquemos satisfeitos apenas com uma boa história bíblica. Vamos buscar ser confirmados nessa verdade presente. Amém? Não estamos desclassificando o Velho Testamento, desrespeitando Moisés e Elias. Não estamos mandando tirar o Velho Testamento, não. Muito pelo contrário. Ordeno que você leia, aconselho que você leia e veja quão melhor é o pacto que eu e você vivemos hoje, para que possamos expressar com mais eficiência tudo aquilo que já é realidade em mim e em você. Amém? Então, verdade presente, se você quiser colocar aí, bem grande, verdade presente é o agora de Deus, ok? Verdade presente é o agora de Deus, e o agora de Deus é Cristo, pelo pacto que Ele fez no Filho. Você saiba discernir isso e ser confirmado nisso. Vamos para a página 10. Página 10, segundo parágrafo. As verdades soberanas são um atentado público contra a religião. Então anote isso aí: religião é igual ação do homem. Eu não estou querendo dizer apenas de uma ou outra religião, estou querendo dizer da religião no seu contexto geral. Religião é igual ação do homem. Entre parênteses, você coloca a palavra religião em grego. Você sabe essa palavra religião em grego? Como é que chama? Religare. Parabéns. Religare. Religare. Por que religião é religare? Porque é a intenção do homem querendo se conectar por suas próprias forças, caminho, verdade e vida, sendo ele a própria fonte para se conectar com Deus. Então eu faço para que Deus me aceite, ou para que o Deus da minha religião me aceite. Isso é religião, ok? E muitas vezes dentro do corpo de Cristo, infelizmente, dentro da igreja, vemos muitas coisas baseadas na própria força do homem, querendo agradar a Deus e querendo receber algo de Deus, porque está fazendo alguma coisa. Não recebemos nada da paz de Deus porque fazemos algo. Recebemos tudo pela graça. E por conta da graça me movo. Por conta da graça eu sirvo. Por conta da graça eu me dou, me entrego. É relacionamento de pai e filho, não é relacionamento de patrão e chefe. Mesmo que tenhamos um chefe que se chama Cristo, faça o que Ele manda, porque Ele me amou primeiro. Ok? Então eu quero que você puxe uma setinha na sua apostila e faça uma seta e venha aqui para baixo e use esse espaço aí que eu quero te dar 5 coisas para você pensar se eu e você vivemos ou estamos vivendo algum tipo de religião. Veja bem, pense comigo isso aí. Vamos expressar aqui: religião ou reino? Faça essa pergunta aí bem no início, escreva bem pequenininho: religião ou reino? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Religião ou reino? Claro que é o reino. Nós nascemos de novo e podemos entrar no reino, podemos usufruir do reino.
Então toda religião tem 5 coisas. Toda religião tem 5 coisas. Vamos analisar isso comigo, tá? E quero que você pense isso. Toda religião tem 5 coisas. Isso eu falo de todos nós. Toda religião tem um lugar de culto, um lugar sagrado. Toda religião tem um lugar de culto e tem um lugar sagrado. Tem um templo, tem uma catedral, tem uma mesquita. Correto? Agora, no reino não existe um lugar sagrado, mas um âmbito onde se expressa o culto. Porque agora quem é o culto? Quem é o templo? Isso é cultura de reino. A cultura da religião diz que é um lugar sagrado, é um lugar de culto, é ali onde devemos prestar o culto. Um âmbito onde se expressa o culto, que somos nós, somos o templo. Isso é a cultura do reino, ok? E que está tão impregnado em nós, como já disse a você, e quero te encorajar a começar a corrigir suas falas, porque seu entendimento está sendo renovado, ok? Por que nós precisamos começar a falar corretamente? Isso não é nenhuma imposição a você, a mim, não. Se seu entendimento está sendo renovado, você vai começar a falar segundo o entendimento que você está tendo. Então, quem sabe a gente poderia começar a mudar, em vez de falar vamos ao culto, fala vamos congregar. Em vez de você falar qual igreja você pertence, você fala eu sou da igreja de Cristo. Você quer saber a denominação? Eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja, você vai congregar com a igreja, correto? E que se alguém fala errado do nosso lado, não vamos brigar nem nada, mas eu percebo que se o nosso entendimento está sendo renovado para a cultura do reino, toda a cultura da religiosidade que tem a ver com a cultura mundana vai saindo e vai deixando de existir nos nossos lados, correto? Porque alguém que está se tornando especialista em um assunto começa a falar diferente, porque está entendendo de uma maneira mais eficaz, mais exata, correto? Segunda coisa que toda religião tem festas e dias sagrados. Sim ou não? Eu quero que você pense comigo, viu? Pense comigo. Tem festas e dias sagrados. E muitas vezes nós falamos, domingo é o dia do... Cultura da religião, domingo é o dia do Senhor. Cultura do reino, qual é o dia do Senhor? Todos os dias. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Cultura de reino. A mulher samaritana com a cultura da religião. Onde devemos adorar? Talvez os crentes de Florianópolis estão procurando um lugar melhor para adorar a Deus. Um lugar mais transado, um lugar mais cheio, um lugar mais top, um lugar com um visual melhor, um lugar onde tem muitas multidões. Ali é o lugar onde Deus está movendo em Florianópolis. Mentira. Isso é uma mentalidade de uma religião. Deus não se move mais em templos, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A realidade do reino é que agora é em nós, no meio do trabalho, no meio do trânsito, eu posso adorar. Sou culto, expresso a Ele sacrifícios agradáveis, pela minha obediência, pelo sacrifício da minha própria mente, emoção e vontade rendidas a Ele. Que coisa maravilhosa. Chegou a hora, a mulher samaritana, aonde todos poderão adorar. Oh, que coisa linda. Terceiro, deixa eu completar aí, né? O segundo aí. Alguns hoje celebram Páscoa, celebram Pentecoste, celebram festa do tabernáculo e muitas vezes queremos começar a colocar no nosso calendário as festas judaicas, né? Para quê? E eu percebo na religião evangélica, da qual não quero fazer parte,
que algumas vezes as pessoas não faltam qual domingo? Porque toda religião tem um dia sagrado. E para os evangélicos o dia sagrado é o primeiro domingo do mês, a qual celebra a ceia. Religião ou reino? A pessoa falta os 3 domingos, o primeiro domingo ela está aqui. Porque para ela, no entendimento que ela tem, não, hoje é o dia da Santa Ceia. Vamos entender o que é Santa Ceia, vamos falar um pouco sobre isso. O que é reino? Não é uma religião, não tem dia especial. Você acha que você não vai estar em comunhão com o corpo porque você não come um pão e não casa? A nossa comunhão é muito mais além do que comer um pedaço de pão junto, tomar um cálice de uva junto, correto? Ok, isso é para a gente pensar, tá? Terceiro, toda religião tem ritos e cerimônias. Toda religião tem ritos e cerimônias, mas no reino tem uma dinâmica natural de vida. Oh, que coisa excepcional! Uma dinâmica natural de vida no reino. Já não tem mais ritos, já não tem mais cerimônias. No reino existe paz. O que mais? Justiça. E o que mais? Alegria no Espírito Santo, que não está baseado na alegria que esse mundo pode nos dar. Por isso eu posso não ter as coisas deste mundo e ser totalmente alegre. Amém, queridos? E essa realidade de reino vai se tornando cada dia mais vivida por nós. Quarta, toda religião tem estruturas e hierarquias religiosas. Toda religião tem estruturas e hierarquias religiosas. Veja se não é assim, queridos, que nós aprendemos. Dos 5 ministérios, qual que é o mais poderoso e qual é o que está lá em cima? Falem para mim. Os 5 ministérios é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se tiver os 5, esse é o apóstolo, esse é o profeta, esse é o evangelista, esse é o pastor e esse é o mestre. Qual que a cultura evangélica religiosa coloca lá em cima? Apóstolo. Então nós entendemos que existe uma hierarquia. O apóstolo vem primeiro, depois vem o bispo, depois vem os pastores, depois vem os presbíteros, depois vem os diáconos, e lá embaixo vem os membros. Então existe um plano de carreira em algumas denominações evangélicas. Isso não faz parte do reino de Deus, isso faz parte da cultura da religião. No reino de Deus não tem estruturas. Agora, o que tem no reino de Deus? Tem funções e não hierarquias. Funções. E no reino de Deus, todos nós somos irmãos. Eu não sou melhor, mais aceito diante de Deus porque tenho um título de pastor ou funciono como pastor. Veja que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: sou apóstolo entre vocês e não sobre vocês. Então, se alguém quer título aqui para se tornar reconhecido diante da igreja, você está procurando uma religião. E nós não estamos querendo viver dessa maneira aqui. Queremos ver funcionalidade do reino de Deus, onde cada irmão faz aquilo que o Senhor chamou para fazer, e como corpo de Cristo possamos desempenhar aquilo que temos que fazer aqui dentro, lá fora, em todos os ambientes, como corpo, ok? Como corpo. Quem é a mão para dizer que é melhor que o pé? Quem é a orelha para dizer que é melhor que a barriga? Quem é o braço direito para dizer que é melhor do que o dedinho mindinho do pé esquerdo? Quem é o braço direito? Então, se eu como pastor ou qualquer apóstolo bandeira venha e fale: olha, agora é um anel, vem aqui, beijo. Que ridiculamente, infelizmente, para a nossa tristeza, isso ocorre no Brasil, onde apóstolos se sentam no topo da cadeia alimentar e onde todos servem a ele. Isso
te faz lembrar alguma coisa? Para mim faz, não uma denominação, mas uma religião. Que os irmãos sejam transformados pela renovação do entendimento e que Cristo vá quebrando toda a estrutura religiosa que existe no meio da igreja dele. Amém? Com certeza. Nós não vivemos para um lá em cima, nós vivemos numa rede onde estamos com relacionamentos sadios e vínculos no Espírito. Ninguém melhor do que ninguém, todos colaborando, todos ajudando, todos servindo para um bem comum, para o propósito de Deus ser cumprido, para a glória de Deus ser vista. É isso que queremos. Amém? Eu creio que é isso que você quer também. Sim? Com certeza. Vamos lá. Então, nesse quarto ainda, né? Isso não quer dizer que a gente não deva honrar e respeitar os ministérios e autoridades. Devemos honrar e respeitar ministérios e autoridades. Não é uma anarquia que eu estou querendo que vire. Cada um faz o que quiser, a hora que quiser. Não. Existem líderes, vamos obedecê-los, vamos honrá-los. Existem apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, vamos honrá-los, vamos entender as funções. Ninguém sobre ninguém, todos entrem, ok? O corpo de Cristo tem a ver com isso. O corpo de Cristo não tem a ver com aquilo que eu quero fazer segundo minha própria vontade, tem a ver com o meu irmão, o corpo. Toda religião tem normas e regras. Por isso que muitas vezes só faço se me mandam fazer, porque eu aprendi a viver por normas e regras. Nós não aprendemos a viver pelo reino de Deus e pela cultura do reino. Então, se me mandam, eu faço. Se não me mandam, eu não faço. Isso é um problema. Isso é um problema da religião. Pensa comigo, religião tem normas e regras. E no reino, o que existe? Não existe normas e regras, existe uma lei do Espírito de vida que nos motiva, e esta unção que está em nós promove ações pela obediência do Espírito, não pela obediência de regras criadas e normas criadas pelos homens. Respeito à autoridade, respeito funções, respeito liderança, honro, mas não fico dependendo delas para operar a vida de Deus que está em mim. Os ministérios vêm para ativar, para aperfeiçoar, para liberar uma palavra de ativação, para ajudar, para aperfeiçoar os santos, mas não que eu dependa de normas e regras criadas pela religião para que eu possa desenvolver tudo aquilo que Deus me chamou a desenvolver. Então, por isso que se Deus te chama a fazer alguma coisa, e talvez você não está, puxa, Deus não me chamou a ser líder de célula, chamou a quê então? Me chamou a servir nessa área. Vamos lá, vamos ver isso então, vamos conversar, porque eu quero ver você desenvolvendo toda a área que o Senhor te chamou a desenvolver, ok? Vamos ganhar almas, todos, vamos evangelizar, todos, vamos servir, todos, vamos consolidar as pessoas, todos, vamos viver como igreja, todos, vamos orar, todos, mas e as funções? Onde que ficam as funções? Eu quero ver funções, porque se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função. Você está desenvolvendo a sua função? Uma boa pergunta, correto? Vamos pensar nisso e vamos orar. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, quero que o Senhor me diga, quero que o Senhor abra o meu entendimento para aquilo que o Senhor me desenhou fazer. Por isso que muitas pessoas falam, eu não me encaixei nessa igreja, naquela igreja. Não, você não tem que procurar se encaixar na igreja, você tem que procurar a função que você foi desenhada por Cristo e Ele te colocou no corpo dele. É isso que você tem que fazer. Então nós, como liderança, como pastores, queremos ver isso acontecendo. Queremos a liberdade da vida do Espírito. Acaso nós podemos ensinar um peixe a nadar? Mas a religião quer fazer isso. Eu vou perguntar uma coisa para você, escreve aí. Até quando nós devemos ter que ensinar você que você tem que perdoar? Até quando nós temos que ensinar você que você tem que amar? Até quando nós devemos ensinar você que você tem que dar, que você tem que servir, que você tem que ganhar, que você tem que... A igreja está acostumada a viver abaixo de uma religião. Se me manda, eu faço. Se não manda, eu não faço.
Porque se existe um espírito de vida e a lei que opera em mim, você, eu não preciso que ninguém me mande fazer nada. Eu me movo por uma convicção de um chamado de Deus para fazer o que Ele me chamou a fazer. Amém, queridos? Que isso seja verdade na nossa vida, porque esse é o reino de Deus. E que vamos muito mais acelerados porque vivemos assim. Hoje nós estamos querendo ensinar o peixe a nadar. Pega o irmão, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, mas como? Brigou, não, senta aqui na minha frente. Olha, você tem que perdoar, porque o perdão é assim. Aí faz o curso do perdão. O projeto mantenedor, olha que está aí o projeto mantenedor. Aí nós temos que agora o pastor fica preocupado, e tem muitos pastores fazendo isso, e nada contra. Vamos fazer um curso de finanças, porque as pessoas precisam aprender a dar. Curso de finanças para o Filho de Deus aprender a dar para o reino de Deus? Misericórdia. Quando que nós vamos nos levantar e falar assim, pastor, não é quanto eu posso dar, quanto se precisa que dê? Quanto que está faltando para fechar? Está tudo certo? São pouquíssimos, e posso contar nessa mão aqui, ó. Quantos irmãos chegam para mim e falam, pastor, como estão as finanças da igreja? E quase ninguém se preocupa com isso. Quer ver o ar-condicionado funcionando, a porta aberta, luz, e de vez em quando eu venho aqui e trago um dízimo, se der, se sobrar, e uma oferta quando der e quando sobrar. Está preocupado em mesmo viver o reino de Deus? Nós temos que manter esse lugar. Se a gente não manter esse lugar, o reino de Deus vai continuar, mas seria bom que esse lugar tivesse mantido, correto? Quando é que a vida de Deus vai liberar a generosidade que já está em você? Agora tem que fazer curso para ensinar, tá? Vamos peixinho, você tem que bater a barbatana de um lado para o outro, e você tem traqueias que ajudam você a respirar dentro da água. Misericórdia, é isso que nós estamos querendo fazer. Então nós estamos formando mais religiosos do que pessoas que têm cultura de reino, porque na cultura de reino nós não temos que falar que tem que dar. As pessoas vêm falar, pastor, eu tenho aqui, ó, tome, está faltando? Quanto? É isso, aquilo outro, vamos resolver. Quanto é que falta? Ok? Se estiver faltando. Amém? Não é que você vai chegar, não, eu vou ter que esperar ter 1000 para falar para o pastor. Não. Tem crianças aí que já dão dízimo, crianças de 5, 7, 8 anos, 10. Já tivemos testemunhos, vemos testemunhos constantemente. Não estou falando de valores, estou falando de dinâmica do reino de Deus. Não estou falando de valores, estou falando de dinâmica de reino de Deus. Amém, querido? É uma dificuldade hoje para os pastores ver a generosidade do povo. E aí o que os pastores fazem? Começam a pressionar as pessoas por conta de uma estrutura que ele mesmo criou para manter essa estrutura. Como eu já disse para vocês, isso aqui é tudo muito bom, muito legal, mas no dia que a gente não conseguir mais honrar os nossos compromissos com o aluguel, nós vamos precisar sair. É simples assim, nós não podemos ficar apegados a isso. Apegados a quê? A generosidade dos filhos do reino. Amém? A isso apegamos. Então, eu quero te dar uma tarefa. A primeira tarefa de casa. Vamos lá. Tarefa de casa. Coloque aí. Assistir uma ministração sobre o tema religião ou reino. Mas não é qualquer ministração. Eu vou te passar o título que você vai procurar no YouTube e vai ver até terça-feira que vem, ok? Tarefa de casa, que vai ser cobrada se você fez ou não fez, ok? E qualquer dificuldade você me procure. Vou também passar o link para você no informativo do SEAD, tá? Então você vai botar lá no YouTube, lá na lupinha, né? Você vai colocar lá Apóstolo Gustavo Lara. Anote aí, Apóstolo Gustavo Lara barra ou traço Apóstolo Gustavo Lara traço religião ou reino. Apóstolo Gustavo Lara traço religião ou reino. São
10 vídeos de 9 minutinhos, 10 minutinhos, tá? Então você vai vendo o primeiro, depois vê o segundo, depois vê o terceiro, até ver o 10. Isso vai dar em torno de 1h30. Não consegue ver isso num dia? Veja meia hora num dia, meia hora em outro, e assim vai. Seria bom que você fizesse isso quando você estivesse com a sua cabeça assim fresca, talvez de manhã, talvez no final de semana, tá? Mas com um coração rendido ao Senhor, para que a gente possa procurar entender. Veja, não estamos querendo dizer que tudo que fizemos foi errado. Não estou querendo dizer, vamos jogar fora tudo que fizemos. Não, de maneira nenhuma. Só queremos ir mais rápido. Só queremos ir mais rápido. E para ir mais rápido, nós temos que sair do âmbito da religião e ir para o âmbito do reino. Concorda comigo? Amém. Porque somos filhos do reino. Não somos filhos de homens, de estruturas, de hierarquia. Não, somos filhos do reino. E queremos viver no reino, acelerados, ganhando muitas almas, ofertando, contribuindo, dando, servindo, amando, levantando projetos do reino, levantando sem ninguém mandar. Pai, eu quero fazer isso, diga para mim a tua vontade, e vai em busca disso, e quero participar. Vem, fala com os pastores, o Senhor tem colocado um desejo para que eu faça isso, aquilo. Vamos ver, vamos orar, e vamos ir avançando, vamos ver o reino de Deus avançando. Amém, meu irmão, minha irmã? Isso seja verdade. Por isso nossa mente tem que ser renovada. Ok? Como que vai funcionar a questão das tarefas? Se você fez, você continua com 10. Se você não fez, você vai perdendo pontos. Ok? E aí você vai precisar ter uma média de no mínimo 7 para você ser aprovado. Então, se você fez porque não lembrou, não esqueceu, que você anote, faça. Estamos numa escola, uma tarefa para você fazer, ok? Isso não é uma sugestão, isso é uma tarefa da escola. Tá legal? Então, se você não falta, se você justifica suas faltas pelos 3 motivos que demos, você vai ficando com 10, 10, 10, 10, 10. Tá? E também não estamos aqui para falar que aquele que tem 10 é melhor que aquele que não tem. O que tem 10 só apenas se comprometeu mais com aquele que não tem. Tá bom, queridos? Então vamos entender isso. Partindo para o final, página 11. A nossa última lição. Verdade presente e a reforma de todas as coisas. Algumas vezes aí na apostila vai estar alguns erros. Você corrige aí, ok? Vamos ler Atos capítulo 3, versículo 18. Atos 3, 18. Atos 3, 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Veja, o seu Cristo, o seu ungido, né? Como nós vimos na outra aula, o seu ungido, aquele que ele escolheu, o homem que ele elegeu. Oh, glórias! Arrependam-se. E esse arrependam-se não é ficar batendo no peito e chorando, chorando, não. Arrepender-se é metanoia, mudança de pensamento. Arrependam-se. Comecem a pensar de maneira diferente, porque Jesus começou a vir e a primeira palavra dele foi o quê? Arrependam-se, pois é chegado o cristianismo, porque é chegado um judaísmo aperfeiçoado, porque é chegado o reino de Deus. Mude a mentalidade. Estava falando para os seus, para o judeu. Mude a mentalidade com o judeu, porque agora parou-se a Letéia, chegou. O rei chegou. E a verdade que nos governa agora é outra. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Agora eu digo isso, isso e aquilo outro. Arrependei-vos. Mude maneira de pensar. Continuando no texto. Arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus. Veja que interessante. O povo achava que estava com Deus, mas agora está se dizendo para voltar-se para Deus. Isso é uma ofensa para aqueles religiosos da época, para o povo daquela época, para que os seus pecados sejam cancelados.
para que venham tempos de quê? De descanso da parte do Senhor. Descanso no Senhor está baseado nesta vida do Espírito. E Cristo habitando, agora temos essa substância que nos traz a autoridade, o governo, a paz, o refrigério, que só o Senhor pode nos dar. Aí vem, e Ele mande o Cristo, agora é uma segunda parte, a qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Não vamos entrar em nenhuma questão escatológica aqui, tá? A nossa questão é a verdade presente e a reforma de todas as coisas, tá bom? Vamos aí para o segundo parágrafo da página 11, depois do versículo. Toda a história humana gira ao redor de pessoas que entenderam e não entenderam a verdade presente e soberana de Deus em seus dias. Vamos para o último parágrafo. Pedro entregou uma mensagem que apenas ele entendia. E os judeus disseram: o que temos que fazer para sermos salvos? Porque quando a verdade presente se manifesta, revelada ao espírito das pessoas, você não precisa ser o grande historiador. Sim, você deve se preparar. Mas que diferença havia entre o Pedro do barco que duvidava e o Pedro de Atos 2? Que a verdade havia se revelado para a sua vida. Essa é a diferença. E o que vai acontecer se a igreja operar na verdade presente? O que vai acontecer? É que todas as coisas serão mais fáceis. Grife isso aí. Todas as coisas serão mais fáceis. No último parágrafo, na última linha. Todas as coisas serão mais fáceis. Repita isso em voz alta. Todas as coisas serão mais fáceis. Mais fáceis. Para ver o avanço do propósito de Deus sobre a terra. Então, escreva aí nesse espaçozinho que tem da sua apostila. O avanço do reino se dá com a formação de Cristo na vida dos crentes. Porque agora o reino não está aqui nem acolá. Onde está o reino? Dentro. Então o avanço do reino se dá com a formação de Cristo na vida dos crentes. E deixa eu dizer para vocês algo. Escreva assim: multidão versus colaboradores, que é o que nós vamos ver. Multidão versus colaboradores. Aí embaixo você tem um parênteses, coloca um parênteses embaixo da multidão e coloca: não avança. Multidão não avança. Não conte com a multidão para fazer o que tem que ser feito. Colaboradores, isso sim, faz avançar. Então existe uma grande diferença entre multidão e colaboradores. Eu profetizo que você passe a ser um colaborador cada dia mais eficiente, para a glória de Deus. Amém? Por isso o apóstolo Paulo em suas cartas falava: estão colaborando conosco, colaboradores, cooperadores. Faz o reino de Deus avançar apenas aqueles que querem cooperar e colaborar com a causa do reino, porque tem comprometimento com o reino. Página 12. Vejamos um pouco então sobre a ceia que tínhamos falado. De que ceia estava falando o Senhor? Daquela que a igreja nunca entendeu. Porque a ceia do Senhor não é um assunto de pão e de cálice. Em seu sentido mais profundo, a ceia do Senhor é algo entre você e o teu Senhor. Porque a verdade com a que Cristo repartiu o pão se perverteu em 2000 anos. Por isso é mais importante o pão e o cálice do que Cristo transmitido na vida dos santos. Religião ou reino. Escreva aí embaixo: a cerimônia tomou lugar da realidade. Estamos vivendo mais em uma verdade passada ou numa verdade presente? Quando a cerimônia toma o lugar da realidade. Porque nos aferramos às coisas externas. Não vamos nos aprofundar nessa questão da ceia, mas quero dizer para você que quem está do seu lado, preste atenção nisso, quem está do seu lado
é que é corpo de Cristo. Não é o pão que você come aqui com a cara de santo. Vendo se você pecou, analise o seu coração. Isso é tudo muito bom. Coma o pão dignamente. Nós lemos lá, né? Quem comer o pão indignamente. Comer o pão indignamente não tem nada a ver com você vir aqui na frente e pegar o pão com a consciência limpa dos pecados. Tem a ver com o que você está fazendo com o seu irmão que está do seu lado. O que você está fazendo com o corpo de Cristo. O que você está fazendo com o seu irmão. O que você está fazendo com a sua irmã. Isso é discernir o corpo. Ok? Isso é discernir o corpo. A realidade é espiritual, não é externa. Então nós devemos nos preocupar com isso. Estou discernindo o corpo? Como dignamente? Paulo estava falando de outras coisas. De outras coisas. Poderemos adentrar um pouco mais sobre isso em uma outra aula. Vejamos aí no segundo parágrafo. Então a igreja entrou na necessidade da reforma e da restauração de todas as coisas. Cada vez que Deus vai restaurar uma verdade, em qualquer tempo, Ele abre um espaço. Então eu quero que você entenda isso aí. 4 coisas que evidenciam um tempo aberto para uma geração, tá? O padrão de Deus para a restauração são 4 coisas. Essas 4 coisas que estão em marrom ou cinza aí, marrom ou laranja, que na medida em que nós a gerenciamos, podemos levar aí um dia, um mês, um ano ou 1000 anos. Mas o que importa é que possamos ver a restauração e a reforma de todas as coisas. Reforma significa, não é derrubar com as nossas próprias mãos, mas é o Espírito trazendo a essência de todas as coisas, esse entendimento exato, completo. Tá bom? E para isso eu quero que a gente leia o final dessa apostila e quero pedir que a pastora Leila faça isso, ok? Pastora Leila, nos ajude. Iluminação, transformação, restauração e tempo de refrigério são tão necessários até que Cristo venha. O que vai acontecer quando você volta algo ao original? Novas forças. Uma vez que você é salvo, Deus te dá pelo Espírito a tarefa de receber luz, que a sua mente seja transformada pela palavra, que pela sua palavra você se comprometa de que algo que você tocar volte ao estado original, de acordo ao que o criou. Quando isso acontecer, a recompensa por você ter trazido uma reforma é que você sentirá as forças para recomeçar. A maior recompensa que um homem e uma mulher pode receber do Senhor é a renovação das forças. Qual é o perigo da igreja? Acampar na última verdade. Levantar acampamento da sua última verdade. Quem acampa? Os cansados. Qual tem sido a constante? Acampar com uma estrutura. Todo movimento de Deus corre o risco de um monumento humano. Todo movimento produz um monumento e um monumento produz uma idolatria. Quais são os refrigérios dos crentes? O refrigério é a consequência de ter trazido algo deformado à forma original. Alguns trabalham com pessoas, outros em outras coisas segundo o dom ou na graça que Deus o deu. Não espere descanso porque você tem dinheiro ou trabalho. O descanso de Deus sempre se manifesta depois que algo é restaurado para as mãos de Deus. Por isso eu nunca deixarei de lhes recordar estas coisas, ainda que vocês já saibam e estejam confirmados na verdade presente. O que foi que levou Daniel a contradizer Nabucodonosor? Que a verdade soberana de Deus governou sobre Daniel e seus amigos. Mas está escrito, coisas que olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. Toda verdade presente sacudirá os seus medos, porque são coisas que você nunca ouviu. Como eu sei que estou diante de uma verdade presente? Você ouvirá o que nunca antes ouviu e verá o que nunca antes viu. Quais são os inimigos de uma verdade presente?
Estão por todas as Escrituras e são tão velhas e obsoletas, e por mais velhas e obsoletas que sejam, continuam lamentavelmente sendo efetivas para as trevas. Estamos prontos para ver aquilo que ainda nos prende a uma verdade antiga? Mas Deus revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo o mais profundo de Deus. Vamos orar aqui? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós cremos no poder da Tua Palavra e no poder que em nós opera, porque o mesmo poder estava sobre o Teu Filho, está sobre nós, Pai. E a minha oração nessa noite é para que o Teu Espírito faça cair os véus dos nossos olhos, para que possamos compreender o nosso lugar em Cristo, que estamos assentados com eles, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a operar de acordo com essa verdade, Deus, nesse pacto que nós vivemos, que nós possamos realmente render a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração a esse entendimento. E eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor traga luz nesses dias. Nós precisamos de luz, Pai. A Tua Palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz, Senhor, para o nosso caminho. E o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade presente. E eu quero orar para que isso seja realidade. Nós queremos viver, Deus, a realidade de Cristo em nós. Que isso seja, que nós não fiquemos presos nem acampados por uma verdade passada, nem cansados, Deus, à beira do caminho, mas que possamos avançar, Deus, no vigor, na vida do Teu Espírito, Deus, rumo ao alvo, Senhor Deus, da manifestação dos filhos de Deus no Teu reino e através da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Continua aqui. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus tem nos concedido. Amém? Uma vez que os crentes receberam essas revelações de Deus, somos autorizados a proclamá-las e ensiná-las como verdades presentes de Deus. Então, em 1 Coríntios 2,13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A renovação do nosso entendimento pela luz de Deus não é um assunto de igreja, é um assunto de guerra contra as trevas. O que é maturidade? É mais luz. A palavra maturidade começa com mais luz, mais renovação e mais transformação. Ser mais maduros é fazer mais coisas com forças mais renovadas pelo Espírito que está em nós. A pergunta é: a palavra de Deus é soberana hoje sobre a sua vida e a minha vida? Ou porque nunca ouvimos? Nós questionamos. Deus está dizendo: o que eu quero fazer com uma geração é algo que você nunca ouviu e algo que você nunca viu. Amém. Que seja assim, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Até terça que vem. Se Jesus não. Amém. Beijo para vocês, queridos.